Olá, amados, mais uma vez é o pastor Carlos R. Rodrigues, estou aqui para trazer uma palavra de vida, uma palavra de Deus, uma palavra de ensinamento bíblico, na revista da CPAD, agora adentrando o terceiro trimestre. Então, um tema abençoadíssimo, um tema atual, atualíssimo, que nos fala sobre a Igreja de Cristo e o império do mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Você não pode perder essas lições bíblicas. Fique aí, atento ao vídeo. Preste bastante atenção, ok? Glória a Deus. Então, nós temos aí 13 lições. Já vamos começar a lição número 1, nos falando aí sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Terminamos as lições do segundo trimestre com a última lição que nós estudamos sobre a amizade de Jesus com uma família de Betânia. E é muito importante aqui esta lição. Vemos que quanto mais estudamos, melhor é, mais conseguimos estrutura, embasamento bíblico. Por quê? Nós estudamos anteriormente, estudamos aí antes dessa revista de relacionamento em família, que foi do segundo trimestre, nós estudamos aí sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias do livro de Ezequiel. Foi pelo Ezequiel Soares, né, o autor, e Daniel Soares. Então, esse trimestre aqui tem um embasamento muito forte. Agora, também nesse trimestre que nós estamos começando a estudar. Então, fique firme aí, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição é importante, ok? Deixe seu like, compartilhe, comente, tá? Mas principalmente se inscreva e deixa seu like aí, ok? Glória a Jesus. Então vamos lá, lição de número 1. A igreja diante do espírito da Babilônia. Texto áureo. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 5. Verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então temos aí a nossa leitura bíblica em classe. Muito importante que isso aqui seja lido em classe, os professores aí estejam atentos, né? Porque o texto é a verdade prática e a leitura bíblica em classe é um embasamento muito forte para adentrar na lição. Então tá aí, Apocalipse 17, do versículo 1 ao 6. Então começa assim. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou meu espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlate, que estava cheio de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então sabemos que o livro de Apocalipse é um livro um pouco complexo devido
as muitas figuras de linguagem que existem, principalmente quando saímos ali daqueles capítulos que falam sobre as igrejas da Ásia, então já começa a ficar um pouco complexo. Porém, se a gente estudar com atenção, não é? Com zelo, a gente vai conseguir entender muita coisa. E a revista, ela está muito bem esmiuçada. No decorrer da leitura, eu vou acrescentando alguma coisa aqui, outra colar. Então você fique aí atento à lição, ok? Então vamos lá. Palavra-chave é Babilônia, conforme já falado quando falamos sobre a justiça divina, e da revista do autor Ezequiel Soares, do pastor Ezequiel Soares, nós mencionamos aí muito sobre a Babilônia, que vem da derivação do nome de Babel. Então sabemos que Babilônia, no sentido material, ela se localiza mais ou menos ali para o sul do Iraque, hoje a Babilônia atual, e ela não foi reconstruída. Tentaram reconstruir, mas Saddam Hussein tentou reconstruir, porém não conseguiu, não deu certo, e a Bíblia faz menção sobre isso, né? Que ela ficou em destroços, e se ela for reconstruída, isso somente poderá acontecer lá pela grande tribulação, no início, alguma coisa assim, segundo a Escritura nos relata. Então já vemos por aí que a palavra de Deus é verdadeira. Então, essa lição é muito importante porque você deve acompanhar essas lições. Deve ir para a escola bíblica dominical também na sua igreja, não somente ouvir o vídeo, porque na escola dominical você aprende melhor, você tem mais tempo e tudo mais. Então nós temos aqui escatologia, temos aqui apologética, temos aqui ética cristã. Não é à toa que, ao longo do tempo, a escola bíblica dominical ela é denominada como a melhor ou maior escola do mundo. Então, se aprende muito quando nós nos dedicamos aos ensinos bíblicos da escola dominical. Então, vem da palavra Babel, que teve lá no início, em Gênesis, lá pelo capítulo 10 de Gênesis, né? Quando houve a rebelião, quando eles quiseram ficar em torno de uma torre, né? Chamamos essa torre de Babel, mas a ordem de Deus era crescer, multiplicar-vos e encher a terra. Mas houve já lá uma rebelião no início, comandada lá por Nimrod, que foi descendente de Cush, descendente de Cã, um dos filhos de Noé, pelo qual tinha sido amaldiçoado. E então Nimrod rebeliou, né? Então já começou de lá, essa Babel, né? Essa Babilônia foi construída por Nimrod, e também a Assíria. Então, nosso foco aqui é Babilônia. Nosso foco aqui é a atualidade espiritual hoje da igreja, conforme a própria aqui título da revista, já é bem proposto aqui o título, né? A Igreja de Cristo, Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, nosso foco aqui, nosso maior objetivo é focar o espiritual. Já tem uma noção mais ou menos material aí de Babilônia, mas o foco principal aqui é espiritual, ok? Então, vamos lá. Sem muitas delongas, vamos lá. Introdução. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, tá aí Apocalipse 1a. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus mostrou a João, seu servo, as coisas que deveriam acontecer. Cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1b. Por ser de natureza escatológica, conforme já falei ainda há pouco, escatologia é estudo do fim, das últimas coisas, não é? As coisas que ainda estão para acontecer, ok? Então, isso é escatologia, estudo dos últimos tempos, estudo das últimas coisas. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação.
Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Isso quer dizer, no cenário mundial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nas Américas, na Europa, na Ásia, enfim, em todos os continentes, no Oriente Médio, daí por diante, ok? Tópico de número 1, Babilônia e seus significados. A grande prostituta. A personagem apresentada como uma grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. Está aí Apocalipse 17, versículo 1 e 2, pelo qual já lemos aí na leitura bíblica em classe, ok? No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos. Porné, prostituta, porneo, prostituir-se, e pornéia, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, prostituição espiritual. Então está aí, Naum, capítulo 3, versículo 4, Isaías 23, 15, Jeremias 2, 20, tudo nos faz menção desse termo. Então, desde o Velho Testamento, o termo prostituição, ele tinha a ver com a prostituição espiritual, que tinha a ver com a idolatria, não é? A ideia de traição, a ideia de adorar outros deuses, como diz lá em Apocalipse, ou melhor dizendo, perdão, Êxodo capítulo 20, não é? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não os prostrareis, não é? Não os servirás, porque eu sou o seu vosso Deus. Então, prosseguindo, nós temos aí, em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria. Então, em muitas partes na Bíblia, quando fala sobre muitas águas, está se referindo o mundo em si, né? Ela estava sentada sobre muitas águas, representando o mundo em si, o continente mundial. Paganismo e sua oposição à fé cristã. Está aí Apocalipse 17, 15, que diz assim, disse-me, as águas de onde se assenta a prostituta são multidões de nações e línguas, ok? Então, as pessoas em si, em geral. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso, representado pelo espírito da Babilônia. Então está aí Apocalipse 14, versículo 8 e 17, 5, que também já lemos aí na leitura bíblica em classe. Apocalipse 14, 8 diz assim, o outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Prosseguindo, assim a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Então, tá aí. Subtópico de número 2. A mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Então, sabemos que escarlata é vermelho, ok? É cor vermelha. Apocalipse 17, 3a. Ela se veste de púrpura e de escarlata. Apocalipse 17, versículo 4a. O que significa reinado e luxo. Então, púrpura e escarlata representa isso aí. Luxo, reinado e luxo. Somente as pessoas de posse antigamente usavam essas vestes, né? Assim, com essas cores, de púrpura e de escarlata. Então, daí a simbologia já está sendo falada aqui, eu estou explicando um pouco mais aqui. Nós vemos, por exemplo, em Mateus 27, 28, quando na crucificação de Jesus, diz assim, despindo o cobriram com uma capa de escarlate. Então, ali, quando eles estavam ali debochando de Jesus. Então, a capa de escarlate tinha a ver o quê? Com o rei, né? Já que
ele era realmente o rei dos judeus, né? Mas não quiseram reconhecer ele como rei dos judeus. Então, botaram aí uma capa de escarlate, mas no sentido de debochar de Jesus, ok? Então vamos lá. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 17, 4b. Então isso simbolizando o quê? A riqueza. Então, esse Apocalipse 17 está tudo aí no texto, na leitura bíblica em classe, que nós já lemos. Que sinaliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão de respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição. Apocalipse 17, 4c, o que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Não que ela tenha saído exatamente do mar. Isso é uma linguagem simbólica. Trata-se do anticristo, que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, versículo 9, versículo 10, então nos faz menção disso aí, ok? Então sabemos que o anticristo, literalmente em pessoa, ele só vai se manifestar depois do arrebatamento da igreja. Porém, o espírito do anticristo, no mundo, no sistema global, sistema mundial, ele cada vez mais vai se tornando mais presente. Então, a igreja precisa estar ligada em oração, vigilância e proclamando o evangelho de Jesus Cristo e se opondo a esse espírito do mundo. Então, para isso, precisamos nos encher do Espírito Santo e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leitura da Bíblia, ok? Então, vamos lá. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Apocalipse 13:6 e 17:3b. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e sua política. Então, estamos vendo aí que a lição está muito bem explicada. A união entre o cavaleiro, mulher e a montaria B simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Então isso é que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo hoje. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A pressão contra o evangelho, contra Cristo, o mundanismo, a idolatria, a prostituição, em todas as áreas, na educação, na cultura, nas artes e daí por diante. Subtópico número 3, mistério, a Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a Grande Babilônia. Apocalipse 17, 5a. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico, que eu falei anteriormente. Não é somente uma questão de Babilônia, o local de Babilônia, onde era, e agora, né? Eu falei lá no início. Mas o foco aqui é a Babilônia espiritual. Babilônia é descrita como grande, porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Está aí Apocalipse 17, 5b, ainda no texto bíblico em classe. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Apocalipse 17, 6a. Simboliza o espírito da perseguição e desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Quer dizer, contra Cristo, contra o Evangelho, contra os servos de Deus, contra as igrejas de Deus. Tópico de número 2, o espírito da Babilônia. Subtópico 1, no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Apocalipse 17, 2. Já falamos o que é prostituição espiritual, mas já falei aqui.
Nesse sentido, o culto ao ego, quer dizer, o culto a si mesmo, torna o ser humano amante de si mesmo. Do dinheiro, amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Está aí, 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 2 ao 4. Ali onde diz que nos últimos dias serão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, homens mais amigos do deleite do que amigos de Deus, presunçosos, egoístas, desobedientes aos seus a pai e mãe, então pessoas irreconciliáveis. Então vem ali uma série de adjetivos pejorativos e ruins, e que a cada dia, infelizmente, vai crescendo na sociedade esse tipo de comportamento, na família, na sociedade, enfim. Por isso precisamos pregar o evangelho e combater esse espírito em nome do Senhor Jesus. Além disso, o argumento da liberdade estimula a devassidão por meio de afrouxamento da moral. Segundo, está em 2 Pedro capítulo 2, 19, diz assim, prometendo liberdade, sendo ele mesmo servo da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal torna-se também servo. Então, se alguém é vencido pelo pecado, se torna servo do pecado, ou escravo do pecado. Como o próprio Jesus mencionou isso no livro de São João. Prosseguindo, o ecumenismo, doutrina. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica, quer dizer, o desmantelamento, destruição. Gálatas 1, versículo 6, 8. Então, Gálatas 1, 6, 8, fala da inconstância dos gatos, quando Paulo diz, ainda que um anjo viesse do céu e falasse outro evangelho, pelo qual, diferente do que eu estou falando, ou eu mesmo, Paulo falou, falar diferente, que seja maldito ou seja anátema. Então, Paulo estava ali rebatendo, porque muitos gálatas já estavam se deixando levar pela argumentação dos falsos profetas, querendo torcer a palavra, torcer o evangelho. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Está aí, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3, não é? Mas virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Aí vai dizendo, terão comissão nos ouvidos, aí por diante. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. Está aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, ok? Que Pedro diz, entre quais há pontos difíceis de entender, mas que os instáveis e indoutos rejeitam, ou torcem, e quem torce para a sua própria condenação. Sincretismo religioso, que é o sincretismo, mistura o sagrado e o profano, quer dizer, as coisas santas com as imundícies do mundo com o pecado, ok? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 e 17, onde o texto ali nos fala sobre que comunhão a luz com as trevas, que comunhão a Cristo com Belial, que comunhão ao templo de Deus com os ídolos. E mais coisa lá é falado, E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, ok? Quer dizer, que consenso, Que comunhão há? Não existe, não pode existir, ok? Prosseguindo, assim tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída, Então tá aí, a mistura. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 7, Pessoas que aprendem sempre nunca chegam ao conhecimento da verdade, Porque estão aprendendo de modo errado, ouvindo coisas erradas, ouvindo falsos profetas, falsos doutores, falsas religiões. Então o que adianta? Ficar aprendendo de modo errado, nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Então, é preciso se focar, ter foco, se situar. Jesus diz, João 8, 32, de conhecereis a verdade o libertará. Então, prosseguindo. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Mateus capítulo 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matarão algum de vós. Então, já existe muitos cristãos sendo perseguidos, até mortos, E muita coisa está acontecendo aí. Cristãos que estão procurando falar ou proceder de acordo com a palavra e estão sendo discriminados na política, em vários lugares,
muitos aí estão sendo aí excluídos da política, né? Por pura perseguição religiosa, ok? Por causa da sua postura. E aí vem a perseguição. Subtópico número 2, no sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política, que nem eu falei ainda há pouco, e na cultura. Mateus 13:38 e 1 João 5:19. 1 João 5:19 nos diz: sabemos que estamos em Cristo e que o mundo jaz no maligno. Então esse é o espírito da Babilônia, ok? Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã. Infelizmente, né? A família, nós sabemos aí, tem muita coisa aí errada, né? E que vai virando lei, não é? Então a perseguição vai vindo, ela vai vindo, automaticamente, ela vai. Então vamos lá. Tais como, muito atento isso aqui, ó. Apologia ao aborto, pessoas que concordam com o aborto, ó. Ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Então tá aí em Isaías capítulo 5, no versículo 20, o que diz lá? Ai daqueles que chamam o bem ao mal, chama o doce de amargo e o amargo de doce, chama o bem de mal e o mal de bem. Então Isaías já estava profetizando isso aí, há cerca de 750 anos antes de Cristo, ele já estava falando isso, não é? Então, é a desconstrução, ok? Dos valores, ou a inversão de valores. O bem é mal, o mal é bom. O amargo é doce, o doce é amargo, né? Uma grande contradição, mas infelizmente é o que nós estamos vivendo. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista. Então você prega o evangelho, vai falar a verdade, eles querem chamar de fundamentalista, né? Porque não querem aceitar. Coração endurecido, a rebeldia, quando se fala esse tipo de coisa que está aqui. Quem ousa discordar dessas pautas, né? É chamado de fundamentalista. Aí, Lucas 6:22, 1 Pedro 4:4. Vamos ver aqui, Lucas 6:22 diz assim: bem-aventurados sois quando os homens vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Está aqui, né? Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim foram perseguidos os profetas que vieram antes de vós. Então, não podemos abrir mão da verdade bíblica. A censura contra quem defende valores bíblicos. Então, tá aí. Lucas 12, 11 e 12. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. A grande mídia, olha aí, a grande mídia, ó, as artes, a literatura e a educação promovem doutrinamento contrário à fé cristã. João 15, 19 nos faz menção disso aí, ok? Coagida pelo politicamente correto. Você quer ser politicamente correto, né? Aquele que concorda com tudo, né? Lá no Rio, a gente costuma chamar de Maria vai com as outras, né? Pessoa que concorda com tudo. Tá errado, ele tá concordando. Tá certo, que tá errado, tá concordando também. Então, isso não é a postura de um cristão, de um soldado de Cristo, de uma pessoa valente. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Prosseguindo. A sociedade assimila e defende a nova cultura. 1 João 4, versículo 5 e 6. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Então tá aí, ó. Lucas 21, 16 e 17. Então, não nos escandalizemos de ver essas coisas estar acontecendo nos nossos dias. Subtópico número 3. No sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria, da licenciosidade e do espírito da Babilônia. Apocalipse capítulo 18, versículo 3. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Miqueias capítulo 2, versículo 3. Então, Apocalipse 18, 12 e 13. Então tá aí, Miqueias já estava denunciando isso, já lá no Antigo Testamento, ok? Então isso não é de agora, né? E a tendência é aumentar.
Essa é a tendência. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira ilícita e imoral em prejuízo ao próximo. Tá aí, Provérbio capítulo 16, versículo 29. Miqueias, de novo, né? Capítulo 3, versículo 11. A sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreados. Então tá aí, Isaías 55, versículo de número 2, nos faz menção disso aí. E Lucas 12, versículo 15. Então, lá em Isaías capítulo 55 diz, né? Que não se deve gastar o dinheiro com aquilo que não é pão, não é? Então, consumismo exagerado, talvez as pessoas ficando endividadas demasiadamente, comprando muita coisa supérflua, muitas vezes sem poder, não é? E aí depois a pessoa fica toda enrolada e daí por diante, ok? A falta de controle, falta de administração. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. 1 Timóteo 6, 9, 10, 17. Então, 1 Timóteo 6, 10 está escrito, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro que é a raiz das espécie de males, porque nós precisamos de dinheiro. Quem é que não precisa de dinheiro? Precisamos dele. O dinheiro é bênção. Porém, o amor ao dinheiro, aí é maldição. Porque a pessoa, por causa do dinheiro, vai fazer muita perversidade, vai fazer muita atrapalhada, vai pecar, vai se enrolar, vai praticar até crimes e coisas que não agradam a Deus, e daí a pessoa vai pagar um alto preço. E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão. Então, do cidadão impotente. Quer dizer, o cidadão sem ter como reagir muitas das vezes. Tiago, capítulo 2, versículo 6, 7, Tiago denuncia esse espírito aí de exploração das pessoas, dos pobres, daí por diante. Vamos lá. Tópico de número 3, ok? Já estamos no último tópico. Aguenta firme aí, ok? Vamos lá. A posição da igreja diante dos filhos da Babilônia. Subtópico número 1. Não negociar a ortodoxia bíblica. O que é ortodoxia? É crença naquilo que é correto. Então vamos lá. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer. Então, crer no que é correto. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Ok? Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica com valor universal e imutável. Está aí, Salmos capítulo 100, versículo 5, e Mateus, capítulo 24, versículo 35, não é? Está escrito, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Então a palavra é a nossa regra de fé e prática, ou pelo menos deve ser, para mim e para você. Nós precisamos tomar posse disso. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã com mansidão, temor e boa consciência. Não está aí 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16. Subtópico 2. Formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo, em Efésios capítulo 4, 22 ao 30. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo, está aí Gálatas 5, 22 a 25, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, benignidade, bondade, contra essas coisas não há lei, ok? Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Mateus 12, 33. Eu e você, nós os cristãos, precisamos dar bons frutos. Então é assim que nós somos conhecidos como discípulos de Cristo. Assim o próprio Jesus diz lá no livro de João. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. Gálatas 5, 16, 17. Andar em Espírito
e não cumprireis as concupiscências da carne. Isso quer dizer, cobiça da carne. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos escravizados pela carne, infelizmente. Está aí Judas, capítulo 1, versículo 12 e 13, ok? Livro de Judas, está lá antes do Apocalipse, não é Judas Iscariote. Esse Judas aqui é o Judas, irmão de Jesus, que escreveu esse livro aí de apenas um capítulo, porém muito importante, ok? Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia, presentes no cenário global, conforme já falamos anteriormente, mundial. Romanos 8, versículo 35, 38, 39, nos faz menção disso aí. E Tiago também diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, é preciso primeiro se sujeitar a Deus. Não tem como resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus, ok? Subtópico número 3, aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação, conforme eu falei anteriormente, ok? A igreja não passará pela grande tribulação, tá aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52, você pode ler isso aí, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 4, 3 ao 18 e outros versículos aqui mencionando, ok? Então são vários versículos. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, quer dizer, pessoas se afastando da fé, se apostatando da fé, se desviando daquilo que acreditava anteriormente e agora pregando outro evangelho. A inversão de valores, como já falamos aqui, a perseguição, conforme já falamos, guerras, fomes, pestes e terremotos. Está aí Mateus capítulo 24, versículo 5 a 12. 5 a 12, versículo 24, 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 4, 3, nós até lemos aqui, alguns desses aqui. Mateus 24, está escrito o princípio de dores, não é? E muito conhecido, haverá guerra, rumor de guerra, terremotos, fomes, em todo mundo, não é? Depois vem pais contra filhos, filhos contra pais, sereis odiados por todo mundo. Então são vários aí sinais. Isso antecede a vinda de Cristo. Isso é somente princípio de dores. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Marcos capítulo 13, versículo 33. Vigiai, olhai, vigiai e orai, porque o tempo está próximo. Alguma coisa assim nesse sentido. Ainda requer do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia e a impiedade, as paixões mundanas, e a viver nesse presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13. Então vamos lá para a conclusão, para encerrar. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global, mundial, conforme já falamos. Suas ações buscam um completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Lucas 21, 28. Nesse interlúdio, quer dizer, nesse intervalo, é dever da igreja oferecer resistência ao mal. Conforme já falei aqui, precisamos nos opor, resistir, pregando o evangelho, ok? Não é pela força do braço, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Conforme está lá em Zacarias, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ensinar a doutrina bíblica, Mateus 28, 20, conforme Jesus disse lá, indo ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Formar o caráter dos discípulos, Gálatas 4, 19, e santificar-se para a vinda do Senhor, Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fique firme aí que agora eu vou fazer uma oração por você. Antes disso, inscreve-se no canal, ok? Muito importante a inscrição, ok? Deixa o seu like, ok? Pode comentar, compartilhar, mas principalmente se inscrever e deixar o seu like. Assim outras pessoas também terão acesso e o YouTube começa a entender que o vídeo é relevante, ok? Oremos.
Glorioso Deus, eterno Pai, eis aí, Pai, teus filhos, tuas filhas, Pai, aqueles que estão ao alcance aí desse vídeo, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, tu venha fortalecer o teu povo, a tua igreja. Meu Deus, diante, Pai, do que já estamos vivendo, princípio de dores. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, toma nas tuas mãos a cada família, Pai, representada, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, fortalece, Pai, e assim, meu Deus, eu repreendo todo mal, meu Deus, as pessoas estão fracas, meu Deus, fortalece, meu Deus, levanta o caído e dá força que não tem nenhum vigor, em nome do Senhor Jesus. E semana que vem, se o Senhor permitir, lá para sábado, né? Estaremos a lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E que o Senhor te abençoe ricamente e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.